Boa noite, nação Bragantina. Eu queria contar uma coisa para vocês. Quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu jogava futebol lá em Bragança. Por coincidência, na frente do estádio do Bragantino, ali na rua, bem na entrada ali do estádio. E aquele futebolzinho de rua, né? 5 contra 5, 6 contra 6. Você aumentava, você aumentava o número de pessoas, você puxava o gol mais para lá, mais para cá. E da rua. Agora, eu nunca tive muita intimidade com a bola, tá? Então, eu jogava na marcação, né? Jogava na destruição, não na criação. E também eu era forte, né? Eu era mais alto, era alto, assim, mais alto que a maioria do pessoal da minha idade. Então, isso ajudava também a marcar, né? Então, eu jogava, era mais um zagueirão volante ali, né? Destruía e protegia o gol e tocava a bola para frente. E um outro colega que jogava com a gente, era o do Lapinha. O do Lapinha, que depois de velho, virou meu primo, né? Ele casou com a Tereza Maia e aí agora ele, de amigo, virou primo, virou parente. E o do Lapinha já era diferente, o do Lapinha já era um jogador driblador, já manjava na bola, já tinha intimidade com a bola. E o Lapinha era sempre ele mais um que escolhiam, né? Tirava para o ímpar para escolher o time. E ele sempre, o primeiro cara que ele sempre escolhia era eu. Ele ganhava do para o ímpar, ou tanto faz, o Lavinho. Primeiro cara que ele escolhia. Né? Aí, por que ele escolhia eu? Tinha um monte de gente melhor que eu lá. Porque eu marcava, caralho. Porque ele não marcava, é óbvio. Ele escolhia eu, para ele falei, eu escolho o Lavinho vai marcar, vai fazer a função de destruição e eu estou liberado para atacar, para fazer gol, para driblar, para, né, jogar ali na frente e é o que eu quero fazer. Né? E por que eu estou falando, tudo isso? Porque o futebol evoluiu, né? Hoje o cara que joga na frente marca também. Provavelmente se o do Lapinha jogasse hoje, ele marcaria também, porque hoje o futebol exige isso. Mas o princípio não muda. Você tem que ter um cara que marque e você tem que ter um cara que crie. E esse cara da criação, ele é mais importante do cara que marca. Né? Por que eu estou falando isso? É obviamente por causa do Claudinho, né? Obviamente para as coisas que o Felipe Conceição, né? Na cabeça dele, o Claudinho, no futebol moderno, o Claudinho tinha que marcar. Aí ele pegava e tirava o Claudinho e deixava 3 Olavinhos ali no meio campo, né? Jogando. Então, não é por aí. Né? Não é por aí. Eu já falei isso, o Claudinho, o nível de futebol do Claudinho, ele é titular em qualquer time do Brasil, com exceção do Flamengo, que tem aquele monte de jogador de meio campo. O resto, o Claudinho seria titular. Hoje ele foi o melhor em campo, para variar um pouco. Então, você não pode fazer uma coisa dessa com um jogador desse. Esquece. Mesmo que você fale, o futebol é moderno. Tudo bem, o futebol é moderno. O Claudinho está até marcando, e está marcando até bem. Mas se não marcar também, cara, você coloca alguém para marcar. Coloca um Olavinho lá para marcar. Agora não dá para você jogar com 3 Olavinhos, né? Bom, o futebol moderno. O futebol moderno surgiu. Eu adoro futebol moderno, eu acho legal, eu gosto desses técnicos modernos aí, mas como é que surgiu isso? Justamente por causa do Brasil. Justamente por causa do Brasil. O Brasil foi campeão em 58, em 62, e só não foi em 66 porque o time estava velho. Quando chegou em 70, apareceu uma outra geração. Clodoaldo, Jairzinho, Rivelino, Paulo César, Tostão. Os caras falaram, pô, ou a gente, os europeus, né? Ou a gente inventa alguma coisa, cara, ou vai dar só Brasil e Argentina aí. E depois da África, né? Mas na época ela não existia para o futebol.
Porque o europeu é mais fechado, é mais travado. O europeu você não acha craque assim, à torta direita. Eu lembro quando eu visitava Vicenza, eu sou sócio de uma empresa, a sede é lá em Vicenza. E o Roberto Baggio é de lá, nascido lá e tal, começou jogando lá, depois ele foi para a Juve e tal. E o Roberto Baggio era um craque, assim, um jogador voluntarioso, driblador, tal. Era um típico sul-americano. E o pessoal chamava ele de brasiliano. Pare um brasiliano! Eles falavam que ele não parecia um jogador italiano, ele parecia um jogador brasileiro. Quer dizer, não é uma coisa normal para os europeus. Então eles tiveram que inventar esse futebol moderno. E começou em 74, logo que o Brasil foi tricampeão com o carrossel lá da Holanda, né, a laranja mecânica, o carrossel holandês com aquele técnico Rinus Michel, né, que o time girava, cada um não tinha posição fixa, e aí a coisa, né, e a filosofia moderna foi aumentando, e a forma física também dos jogadores foi aumentando, e hoje todo mundo marca, você não pode deixar espaço. É claro, eles deixavam espaço para o Garrincha, o cara brincava. Era um lateral que na época nem lateral, era o marcador de ponta que chamava. O Garrincha fazia uma festa. Hoje, se o Garrincha fizesse só isso, ele estava ferrado, ia ter 3, 4 em cima dele. Né? Ele teria que se reciclar, teria que se atualizar. Né? Mas, claro, ele foi um gênio para a época. Não tô dizendo que cada época é cada época. Falando hoje aqui no Brasil, os técnicos chamados de modernos, a Red Bull tem essa filosofia dos técnicos. A gente pode, o Thiago Escuro, naquela entrevista que eu até comentei aqui, ele falou, amanhã eu posso não estar aqui e nem o Felipe pode ser técnico mais do Bragantino, mas a filosofia vai continuar. Vai mudar as pessoas, mas a filosofia vai continuar. Eles vão pegar 2 pessoas que têm essa mesma filosofia. Né? E esses técnicos mais novos geralmente são os técnicos que têm essa filosofia moderna de futebol, tipo o Fernando Diniz, o Thiago Nunes, né, do Corinthians, o Ceni, o Zé Ricardo, que foi técnico do Flamengo, o Eduardo Batista, que foi técnico do Palmeiras, o Jair Ventura, foi técnico do Botafogo, o Roger Machado, que era técnico do Bahia, que hoje mandaram ele embora, e o próprio Felipe Conceição. Né? E tem os técnicos que são técnicos mais boleiros, né? Aquele técnico que manja de vestiário, que manja a cabeça do jogador. Eu não sei o que é mais importante para o Brasil. Realmente eu não sei. Eu gosto dos técnicos modernos, mas eu não sei se para o Brasil eles são mais importantes do que os boleiros. Boleiro tipo o Abel Braga, o Luxemburgo e o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho é um especialista nisso. Ele sabe o que está passando na cabeça do jogador, ele sabe... Porque não adianta, às vezes você chegar lá com a teoria, é assim, e o jogador fica olhando para você assim com cara de paisagem, e você não sabe se o cara está entendendo ou não. Então, eu não sei. Mas eu particularmente gosto dessa filosofia moderna. Bom, o Bragantino já praticamente fechou com um técnico chamado Maurício Barbieri. Não confundir com Maurício Manieri, que é o cantor. É um técnico de 38 anos, por coincidência, a mesma idade que o Luxemburgo tinha em 90, quando ele foi campeão pelo Bragantino. Era um técnico novo também. E o Maurício deve começar no próximo jogo, né? Veio ele e o auxiliar técnico dele, que é o Maldonado. O Maldonado foi um volante, é um volante chileno aí, que jogou em vários times aí. O Barbieri, os últimos dois times dele que ele pegou, ele não foi muito bem. Foi o América, ele teve 7 jogos, perdeu, começou a perder, mandaram ele embora. E aí contrataram o Felipe Conceição, né? E tiraram, o América estava na zona de rebaixamento. Foram passado isso. E depois o CSA também não deu certo. Eu ouvi o pessoal do CSA falando que era justamente essa filosofia. Eu acho que o CSA não estava preparado para isso. E o Bragantino está. Então, isso pode ser que dê certo no Bragantino.
o Maurício é um cara estudado, um cara, é um filósofo do futebol. Ele treinou o Flamengo, teve 58% de aproveitamento, né? O Flamengo é interessante, ele treinou Goiás, teve 73% de aproveitamento. O Flamengo foram 39 jogos, o Goiás foram 20 jogos. Então, eu acho que não dá para pegar, mas jogou no América 7 jogos, jogou no CSA 6 jogos, aí não dá para comparar por aí. Eu acho que tem que comparar por um número grande de jogos, né? Então, vamos ver. Eu, se eu fosse ele, eu escalaria o Júlio César, o William Correia e o Claudinho. Porque se não der, se der errado, pelo menos ele fala, estou escalando aquilo que vocês queriam. Você quer que eu ponha o Vitinho, quer que eu ponha o Everson? Então aí, primeiro ele garante o emprego dele, né? Mas vamos ver, eu acho que ele deve estrear agora no próximo jogo. O jogo de hoje, sobre o Bragantino e Atlético, o técnico interino, o Marcinho, ele escalou basicamente o mesmo time com o Claudinho e com o Hurtado e o Leandrinho na frente. O Hurtado de centroavante e o Leandrinho no lugar do lado esquerdo ali, no lugar do Morato. O jogo começou, o jogo começou bom. Os dois times, o Atlético Paranaense também estava precisando ganhar, estava com um técnico interino. Então os dois times saíram jogando para frente, né? E aos 3 minutos o Cleiton fez um milagre, uma cabeçada no escanteio. Aos 5 minutos o Jesus perdeu um gol também de uma outra cabeçada no escanteio. Mas aí só deu o Bragantino. O Bragantino partiu, tomou mais iniciativa do jogo, tal, muita finalização errada. Aos 17 minutos tomou um gol e continuou jogando. Eu pensei, a hora que ele tomou o gol, eu falei, agora vai para o brejo. Estou vendo Fortaleza 2, a revanche. Mas continuou jogando, aí aos 29 minutos o Matheus Jesus, que jogou bem hoje, fez uma jogada individual, lançou o Claudinho. A hora que o Claudinho ele recebeu a bola, na intermediária, quase na entrada da área, ali, e o goleiro veio para cima dele. Mas ele tinha zagueiros marcando ele. Mas o goleiro veio para cima dele, tipo Cleiton, né? Aquela coisa do goleiro moderno. O goleiro do Atlético é o Santos. Ele jogou, foi até convocado para a seleção. Aí não deu outra, né? O Claudinho tocou por cima do cara. Um puta golaço. Muito mais bonito do que o gol do Wellington Paulista no Cleiton, né? Não é porque foi o Bragantino, é porque foi mais bonito mesmo. E aí o Braga continuou em cima, empatou o jogo, continuou em cima. Só que assim, o Bragantino terminou o primeiro tempo com 11 finalizações contra 4 do Atlético. Só que das 11, só uma foi pro gol, que foi o gol do Claudinho. Então o time chuta muito torto. O Hiller é o campeão disso, pelo amor de Deus. Ele pega a bola na entrada da área, dá um puta bico para cima. Pelo amor de Deus. A finalização precisa treinar os caras a chutar no gol, pelo menos. Porque se chuta no gol, o goleiro pode falhar, né? Agora, se você chutar fora, não dá para a bola entrar. Bom, segundo tempo, teve uma jogada que eu achei meio... Tem que falar disso, aos 10 minutos de jogo, o capitão do Atlético, o Wellington, deu uma solada na perna do Claudinho, na perna de apoio ainda, ali embaixo do joelho. Foi parecida com aquela que o Everson deu no jogo do Fortaleza, só que o Everson pegou no joelho e esse do Wellington pegou na canela ali, quer dizer, no pé de apoio. Se acerta a canela ali de jeito, quebra a perna. Aí eu falei, cadê o VAR? O VAR não falou nada, o juiz foi lá, deu cartão amarelo, eu falei, agora o VAR vai... Cadê o VAR? Não estou dizendo que estão roubando contra o Bragantino, mas o VAR tem que ter o mesmo procedimento em todo jogo, não é? Então para que tem VAR? É que nem juiz, agora a gente faz isso, agora não faz. Era jogada para expulsão, como foi o jogo como foi o lance do Everson, né? E poderia mudar o jogo completamente, né? Mas tudo bem.
Aí, em 14 minutos, ele trocou o Tubarão, ele trocou o Leandrinho pelo Tubarão e o Hurtado pelo Ítalo. Bom, primeiro que ele já não inventou a história, tirou o time, mudou tudo, que nem o Felipe fazia. Ele tirou, por que ele tirou o Leandrinho? Porque o Leandrinho não apareceu, o Leandrinho não jogou. Parece que ele não jogou, ele ficou meio subido. E o Hurtado, ele aparecia no jogo, tal, buscava o jogo, mas ele estava muito afoito. Acho que ele estava nervoso. É um moleque também, né? Mas ele estava muito nervoso, muito afobado. E aí ele colocou o Ítalo. O Ítalo entrou bem, o Tubarão entrou bem. Os dois entraram bem. Isso é uma coisa positiva para os próximos jogos, né? O Tubarão quase fez gol, o Ítalo deu vários passes aí para gol, quase fez um gol de cruzamento. E o Bragantino jogou em cima do Atlético. E não é só, não teve só posse de bola, que aliás o Atlético teve mais posse de bola que o Bragantino durante o jogo todo, mas ele foi muito mais perigoso. Ele não merecia esse empate. Não merecia esse empate. Eu acho que uma baita evolução aí. Depois ele colocou o William Correia também no lugar do Hiller. O Correia entrou bem, entrou aquele jeito dele e tal. Eu acho que ele é mais jogador que o Hiller. Eu acho que ele devia jogar no lugar do Hiller. Eu não sei agora, vamos ver na cabeça do próximo treinador o que ele vai fazer. É claro, com o Alejandro, a hora que ele melhorar, ele vai voltar como centroavante, mas os outros precisam treinar ainda. Tanto aquele menino lá, o Klinger, que veio lá da Red Bull Brasil, e também o Hurtado, eles têm que pegar ritmo ainda, tal, eu acho que deles, acho que o Ítalo é mais interessante. Mas o Alejandro, na hora que voltar, vai pegar essa vaga. O Matheus Jesus jogou bem. Eu pensei até que o Raul fosse entrar, ele ficou no banco, ele já está pronto para entrar. Então eu acho que o próximo jogo, acho que os próximos jogos aí, eu acho que é legal testar o Raul, ou se não deixar o William Correia no lugar do Hiller. Mas o Bragantino precisa evoluir duas coisas. Finalização, uma porrada de finalização. Hoje, no jogo inteiro, acho que foram 16, 18, alguma coisa, só 3 foram no gol. Quer dizer, é um puta absurdo, né? É um puta absurdo. Não adianta se finalizar fora. E acertar um sistema defensivo. Tem umas cacas aí. Teve um lance que o jogador do Atlético entrou, driblou, acho que foi o Realpe entrou de carrinho nele. Se ele espera, o Realpe ia derrubar ele na área. Só que o Atlético também estava desesperado para fazer gol, né? Esse empate foi uma bosta para os dois times. Os dois times precisavam dos 3 pontos. Então ele partiu, ele não esperou. Mas se ele dá uma paradinha ali e espera, o Realpe tinha derrubado ele e ia ser pênalti. Quer dizer, não pode ser afoito assim, gente. Não pode ser afoito. Você perde tudo no lance besta. Bom, próximo jogo do Bragantino contra o Palmeiras, domingo, 11 horas, em Bragança. Sei lá, vamos ver se a gente consegue aí os 3 pontos aí. Eu achei que o time jogou muito bem hoje, achei que voltou aquela evolução que ele... Porque dura quando o time perde, como Fortaleza, perdeu sem jogar nada. Contra o Curitiba, perdeu sem jogar nada, assim, né? Segundo tempo horrível, o Fluminense, segundo tempo horrível. Daí você fala, aí é time para a segunda divisão. Do jeito que jogou hoje, não é time para a segunda divisão. Eu acho que agora vamos ver com o novo técnico aí, como é que as coisas vão evoluir. Mas aí, próximo, no domingo, estaremos de volta aí.
para comentar o jogo e vamos ver se a gente tem um pouco mais de sorte. De qualquer maneira, né, o placar foi ruim, mas pelo menos está tendo uma evolução do time. Mas precisa corrigir esses problemas aí. Então é isso. Boa noite, nação, ademã. Nos vemos domingo.